gente! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos falar de um conteúdo super importante para a nossa prova. Aqui a gente tem mais ou menos umas 4 questões do Enem todo ano. Então isso aqui é 10% da sua prova. Mas é mais um conteúdo que vocês costumam estudar de maneira errada. Por quê? Vocês gravam assim: variação linguística histórica. É a mudança da língua de acordo com o tempo. E vocês acreditam que o Enem vai colocar lá um texto em uma questão e vai te perguntar: a língua aí está diferente, não sei o que lá, o aspecto linguístico está diferente, porque é um processo de, letra A, variação linguística histórica, letra B, variação linguística geográfica, letra C, variação linguística social. Gente, não. O Enem não vai cobrar esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta. O Enem vai cobrar, por exemplo, um texto do Guimarães Rosa, em que nós temos ali um jagunço, usando uma linguagem muito popular, interiorana e bastante informal. E na pergunta, a prova vai trazer um enunciado como: a variante da fala do personagem tananã, 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 significa, e aí letra A mudança social que acontece entre pessoas, tananã, tananã. Letra B, o falante pouco escolarizado. Aí você não marca, porque isso é preconceito linguístico. Cuidado com isso. E é assim que o Enem vai cobrar de vocês o conteúdo de variação linguística. Vocês podem observar que vocês têm ali de 3 a 5 questões todo ano falando sobre a língua. Porque a nossa prova tem ali uma competência sobre o patrimônio linguístico, que é enxergar esse idioma como parte da nossa história. Igual a gente tem aquele patrimônio material, uma obra de arte que está em um museu, a gente tem esse patrimônio imaterial, que é a língua portuguesa. E o Enem quer que você valorize essa língua, independentemente se ela está formal, se ela está informal, isso não importa. Se você falou e a pessoa que está te ouvindo entendeu, você tem ali uma língua. Parem de ficar corrigindo uns aos outros, porque isso impede a evolução do nosso idioma. E o Enem adora colocar um super autor, assim, como cobrou José Saramago em 2018, falando ali de uma maneira bem diferente, bem sem pontuação no livro O Ensaio sobre a Cegueira. E aí o Enem coloca lá uma alternativa falando que o autor é pouco escolarizado. E aí você olha o texto, pensa: nossa, escreveu tudo errado, ele é pouco escolarizado mesmo. E você marca que o José Saramago, que ganhou o Nobel de Literatura, é pouco escolarizado, porque você tem preconceito linguístico. Então jamais marquem alternativas que estão falando de língua errada, língua incorreta, pouco escolarizado, não alfabetizado. Jamais, tá? Primeira coisa, porque é um grande distrator nas questões de variação linguística. Então você jamais vai marcar isso. Ah, mas ele está escrevendo tudo errado, ele está falando tudo errado. Não está errado se o ouvinte conseguiu entender. Então, não marquem esse tipo de alternativa. Vamos comigo. Variação linguística é a mudança que todas as línguas sofrem. Então, não só a língua portuguesa, mas todos os idiomas têm isso aqui. Dentro dessa mudança, para ficar mais fácil de entender, nós temos uma divisão de 4 tipos de mudança. Mas você não precisa decorar isso aqui. Você precisa entender que a língua portuguesa veio do galego-português, que veio do latim. E se lá, quando as pessoas estavam falando latim, elas falassem um latim errado e fossem corrigidas, a gente não teria galego-português, a gente não teria português. Então, o que você tem que entender é: a língua está em constante mudança, em constante movimento. E esse movimento não acontece na língua formal. Ele acontece primeiro na língua coloquial e depois ele vai para a língua formal. Então, uma gíria surge na linguagem coloquial e, se ela perdurar, futuramente ela entra para a linguagem formal. E não tem nenhum problema em falar gírias em ambientes informais, em ambientes coloquiais, com seus amigos, com seus familiares.
ok? Ah, mas o Enem na redação... Gente, na redação está escrito lá, em norma padrão da língua portuguesa, ok? Então, lá está escrito que tem que ser padrão. Agora, quando nós estamos aqui conversando, onde que está escrito que tem que ser em língua padrão? Então, por favor, cuidado com isso. Nós temos um tipo de variação que é a histórica. É a língua mudando de acordo com o tempo. Então, antigamente, a gente tinha farmácia com PH, doce, eu acho tão bonitinho doce com o circunflexo, 50 com o trema, e ideia. Ah, mas ideia não tem mais acento? Não tem mais acento. Outra coisa que a gente tem de variação histórica é, por exemplo, vossa mercê, vós mercê, você, se. Gente, eu acho, assim, mágico como a língua muda. Eu acho lindo como a língua muda. E aí o seu coleguinha falou véi, aí você, parem com isso. Variação regional também acho linda e acredito que seja que o Enem gosta mais, viu, de cobrar. O que é variação regional? Cada regiãozinha vai ter ali a sua evolução linguística, a sua variação diferente mesmo. De acordo com a região. Eu, como boa mineira, vocês já devem ter percebido aqui o meu sotaque, eu vou usar o uai, trem, arreda. O arreda, para quem não conhece, seria ali, chega para lá, dá uma arredada. E aí nós temos mandioca, aipim, macaxeira. Nós temos aquele doce gelado, que você coloca um suco no saquinho, põe no congelador, sabem? Aí a gente chama de chup-chup, sacolé, geladinho e vários outros nomes. Sério, sempre que eu pego assim o chup-chup, eu fico pensando o tanto de nome diferente que ele tem ao longo do Brasil. E a gente não precisa pensar só ao longo do Brasil. Nós temos aí mais de 5 países que falam português. A gente tem Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Portugal. Então, assim, a variação linguística, ela é pesada na língua portuguesa, que é uma língua com mais de 170 milhões de falantes. É uma língua, assim, tá entre as 10 mais faladas no mundo. Então, vai sim ter muita variação. De região, principalmente. A gente tem a variação social. Variação social, gente, eu vou colocar aqui 2 setas, porque nós vamos ter gírias. O que são as gírias? São mudanças na fala ou palavras inventadas, neologismos, que acontecem em determinado grupo social. Então, esse grupo social pode ser um grupo de skatistas. A skatista fala assim. Ah, é um grupo social, pessoas que assistem anime. Aí tem as gírias de pessoas que assistem anime. Um grupo social, nerds que ficam no computador, jogando coisinhas online, não sei os nomes dos jogos. Ah, esse aqui é da galera que joga LOL. Ah, eu tenho uma gíria. Então a gíria, ela é de grupo social. Ela não necessariamente de todos os adolescentes. Então todos os adolescentes vão entender determinada gíria. Ela está muito mais ligada ao meio social. A gente tem também jargões. Jargões são expressões de determinada profissão. Então, é como se fosse a gíria da profissão. Nós, professores, usamos um termo que é hoje de manhã eu tenho uma janela. O que é essa janela? Janela é um horário vago. E aí, professores entendem, é um jargão da licenciatura. E aí tem jargão médico, jargão de advogado, jargão de várias outras profissões. Jargão está ligado à profissão da pessoa. A gíria está ligada ao grupo social. A gente tem também, que o Enem adora cobrar, uma coisa chamada expressão idiomática. O que seria, gente, uma expressão idiomática? É uma expressão típica do idioma. Ela não tem tradução. Então, se nós pensarmos assim, tá mais perdido que cego em tiroteio. Como é que se traduz isso? Imagine uma pessoa que fala inglês e está aprendendo português. E aí ela vai ter que traduzir. Tá com cara de que chupou limão e não gostou. Aí ela vai ter que traduzir. E tem várias outras expressões que, assim, não tem tradução.
Ah, o Enem já cobrou cabra da peste. Ah, não sei o que lá, cabra da peste. Um texto e usava a expressão cabra da peste. Como que a pessoa traduz isso? E mesmo traduzindo, como que ela vai entender? Então, expressões idiomáticas, e aqui o cabra da peste cabe muito bem, porque ele já apareceu na nossa prova do Enem, são essas expressões típicas dos idiomas. Não tem tradução. Aquilo ali e pronto. Tem que entender com base em um contexto. Por isso, quando a gente estuda uma língua, é importante estudar um pouco da cultura dos povos falantes daquela língua. Aqui eu coloquei algumas gírias humildes, né, que eu conheço. Véi, massa, massa para falar que isso é interessante, não, aí é massa. Aula de romantismo é massa. Tipo, que é legal. O tipo, né, uma gíria, que eu acabei de falar aqui, ó. Tipo, tenho falado muito por conviver com muitos adolescentes. E legal, legal, vocês não veem mais como gíria, porque já é uma gíria antiga. Legal vem de legalizado, então é uma coisa que está dentro da lei, é uma coisa legalizada. Só que hoje em dia a gente fala legal para uma coisa boa, interessante. É muito legal a aula de literatura. Eu tenho também variação estilística. Acaba que a variação estilística ela está em todas as outras. Ela é uma coisa mais ampla. Variação estilística é quando a minha língua muda de formal para informal. E vocês não enxergam que isso aqui seria língua informal. O Enem já cobrou uma questão, que era até um texto lá falando sobre Pelé, o rei do futebol, e nessa questão pedia para você marcar uma alternativa onde havia indícios de linguagem coloquial. E todo mundo errou, porque era simplesmente uma alternativa em que ele falava uma bola pra bater gol, um negócio assim, o pra. E vocês não enxergavam o pra como coloquial. Então, pra é coloquial, para é formal. Tá é coloquial, está é formal. O C vocês identificam. O C é coloquial, você é formal. E aí, muita atenção, porque a nossa prova usa vocabulários diferentes. Olhem só. Formal é a norma padrão. É aquela aula de gramática tradicional, normativa, que a gente estuda na escola. A gente pode chamá-la de formal ou de norma padrão ou até de norma culta, embora eu não goste muito desse termo. Já a outra é a informal, que também pode ser chamada de coloquial, que é a nossa linguagem mais aberta, mais fluida, sem tantas regras ali, normativa, aquela coisa muito fechada. É a língua que está evoluindo. Lembrando que o Enem nem sempre usa o termo coloquial. Ele já cobrou uma questão com o texto do Guimarães Rosa, onde ele estava explicando o significado da palavra famigerado. E aí, dentro dessa conversa entre duas pessoas, mas o que é famigerado? Ah, famigerado é isso. Não, como assim? Não estou entendendo. E aí, uma pessoa que não estava entendendo fala assim, tá, mas o que é famigerado em linguagem do dia a dia? E o que ele estava perguntando? O que significa famigerado em linguagem coloquial? E aí o Enem, ao invés de colocar coloquial, colocou o quê? Linguagem do dia a dia. Já vi também colocar linguagem de domingo, linguagem de final de semana, linguagem do dia a dia. E lá nas alternativas você tinha que marcar grau de coloquialidade entre os interlocutores. Interlocutores são as pessoas que estão conversando. Como elas têm um grau de coloquialidade, elas perguntam uma para a outra, tá, mas o que é em linguagem do dia a dia, linguagem de dia de semana? Então, a linguagem coloquial é essa linguagem de domingo, linguagem ali do cotidiano. E a formal seria a linguagem da segunda-feira, às 7 horas da manhã, no escritório, etc. O Enem usa vários termos diferentes para falar dessas duas linguagens aqui. E com certeza, no mínimo uma,
mais ou menos umas 2 questões sobre isso aqui, ó. Essa nomenclatura aqui. Linguagem coloquial, linguagem formal. Isso aqui aparece todo ano. Variação linguística é o conteúdo que mais cai no Enem. Então, você tem que saber isso aqui. E, de vez em quando, você cai nisso aqui, que não pode. Como eu falei no início da aula. Preconceito linguístico. Porque você vai observar que o preconceito linguístico, muitas vezes, ele é um preconceito com o pobre, ele é um preconceito com o interiorano, é um preconceito com o periférico. Se é uma pessoa de terno e gravata, aparentemente com boas condições financeiras, falando linguagem coloquial, você olha e não corrige. Agora, se é uma pessoa periférica, você vai lá e corrige. Então, o preconceito linguístico é um preconceito contra o povo, em que você usa a norma padrão como se ela fosse superior às outras línguas, aos outros idiomas dentro do português ali, as variantes do português. E isso não existe. Não existe uma hierarquia. A norma padrão não está acima da linguagem coloquial. Elas estão juntas. É como se existissem ali uns 5 portugueses diferentes, no mínimo. E a norma padrão não está acima. Não existe hierarquia nas variantes do português. Consiste na discriminação de pessoas que falam ou escrevem de forma diferente daquela estabelecida como padrão. Cuidado, não marque alternativas que tendem a pensar que a norma padrão está aqui, a certa, a maravilhosa, a correta, e o resto está aqui. Isso não existe para o Enem. E patrimônio linguístico, como eu falei, também é essa valorização da língua. Então, por exemplo, eu tenho a palavra mandioca. Mandioca em Tupi-Guarani é mane da oca. Conta a história de uma mãe que enterrou sua filha na oca e depois foi observar ali crescendo da terra. Mandioca raiz que cresce, né, embaixo ali. Não sei explicar biologicamente, mas ela cresce embaixo da terra. Então, a gente continuar usando a palavra mandioca mostra o quê? Mostra o tanto que soubemos valorizar essa língua como patrimônio, esse ensinamento do Tupi-Guarani, essa história do Tupi-Guarani. Ah, mas eu não sei o que significa. Mas você continuar usando, você está trazendo esse conhecimento, está trazendo esse ensinamento com você. O Enem cobrou em 2022 ou 2023, eu confundo os anos, uma questão da Conceição Evaristo, autora mineira, conterrânea aqui de Belo Horizonte, em que ela trazia ali no livro Dom Ciá Vicêncio, as falas trazidas, na verdade, eram as músicas cantadas pela avó, que ouvia da bisavó, que ouvia da tataravó, que era uma escrava. E aí essas músicas que vieram do continente africano e ainda eram cantadas no século XXI. Isso é patrimônio linguístico. É essa valorização da língua como um patrimônio do Brasil, como um patrimônio real dos países que falam português. É enxergar essa valorização no nosso idioma. Através da transmissão de idiomas, são transmitidas milhares de características, fatores e costumes. Então, a gente precisa abraçar a língua portuguesa, entendê-la, não com suas imperfeições, porque variação linguística não é imperfeição, não existe certo e errado. Existe português formal, padrão, norma culta, existem vários outros portugueses coloquiais, que são variantes, que estão coincidindo, que estão contribuindo para a valorização da língua, para a evolução da língua, para no futuro a gente ter ali outros portugueses ainda, provavelmente um bem mais diferente do de Portugal. E é isso, gente. Cuidado com as questões que vão induzir um preconceito linguístico que você ouviu ao longo da sua trajetória escolar. Ai, está assassinando a língua portuguesa, ai, furando meus olhos. Parem com isso e vamos abraçar as variantes da nossa língua. Até a próxima aula.